Criptomoedas com responsabilidade, o que é real, o que é especulação e como ter exposição sem arriscar o que você já construiu. Fala pessoal, aqui é Júnior Salles, apresentador aqui no canal, na ponta do lápis. Eu quero te fazer um convite, se você ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo e short diário. Se você quer aprender sobre educação financeira, você está no lugar certo. Vamos para o vídeo? Agora! Desde que o Bitcoin foi criado em 2009, ele já foi declarado morto mais de 400 vezes. Em cada queda, as manchetes dizem acabou, e em cada ciclo ele voltou. Em outubro de 2025, o Bitcoin atingiu 126 mil dólares, o maior preço da história. Hoje, em agosto de 2026, ele está em torno de 66 mil dólares, uma queda de 47% do topo. E para quem comprou em 2020, ainda representa ganho de mais de 1000%. Esse ativo não é simples, não é para todo mundo, é cheio de armadilhas, mas também não é o que os mais pessimistas dizem. Hoje a gente vai ver cripto sem hype, sem medo, sem vieses. O que é realmente, o que é especulação e como ter exposição responsável. Se fizer sentido para você, assiste esse vídeo. Algo interessante está acontecendo no Brasil. Com o Bitcoin caindo mais de 30% em 2026, o investidor brasileiro não correu. Ele comprou 5 vezes mais do que vendeu. Isso é um sinal de que uma base mais madura, que entendeu o ciclo e não reage ao pânico. E os jovens lideram, um crescimento de 56% no número de investidores com até 24 anos. A geração que cresceu com tecnologia está naturalmente mais confortável com ativos digitais. Mas conforto sem conhecimento é extremamente perigoso. E é exatamente isso que a gente vai resolver hoje aqui. Nos episódios anteriores da temporada 2, a gente viu renda passiva, fundos imobiliários, ações com dividendos. Todos esses ativos têm algo em comum, são regulados, previsíveis no longo prazo e bem documentados. Criptomoedas são diferentes, são altamente voláteis, relativamente novas e têm um risco específico. Mas ignorar esse mercado também não faz sentido para quem quer entender o universo de investimentos completo. Então vamos falar sobre isso com sinceridade aqui. O que são criptomoedas de verdade? Criptomoedas é uma moeda digital que usa criptografia para garantir a segurança nas transações. Ela funciona numa rede chamada blockchain, um registro público descentralizado e imutável. Diferente do dinheiro tradicional, não há um banco central controlando. As transações são validadas por milhares de computadores ao redor do mundo. Isso traz autonomia, mas também responsabilidade. Se você perde a chave, perde o dinheiro. Existem milhares de criptomoedas, mas para fins práticos, elas se dividem assim. Então, conforme você pode ver aí, nós temos o tipo de Bitcoin, né, o que é, o exemplo e o nível de risco de cada um. Né? O Bitcoin, Ethereum, stablecoins, altcoins, memecoins. Então, esses são alguns exemplos. A regra mais importante, quanto mais longe do Bitcoin e do Ethereum, maior o risco. Memecoins não têm fundamento nenhum, são pura especulação e a maioria vai a zero. Se você está começando, Bitcoin é o único ativo que tem histórico e adoção suficiente para uma análise séria. O mercado cripto em 2026, o que está acontecendo? Para entender o momento atual, você precisa entender os ciclos do Bitcoin. Historicamente, o Bitcoin tem ciclos de aproximadamente 4 anos ligado ao halving, o evento que reduz pela metade a emissão de novos Bitcoins. Em outubro de 2025, o Bitcoin atingiu o recorde histórico de 126 mil dólares. Para quem comprou no topo, essa é uma queda dolorosa. Para quem conhece o histórico, é uma correção dentro do padrão de ciclos anteriores. E o que é diferente em 2026? A participação institucional. Os ETFs de Bitcoin aprovados nos Estados Unidos já acumulam mais de 90 bilhões em ativos geridos. Fundos de pensão, family office e gestoras tradicionais estão no mercado. Isso não elimina a volatilidade, mas muda a natureza do mercado. O Bitcoin de 2026 não é o mesmo de 2027. Criptomoedas versus ativos tradicionais. A comparação honesta.
Agora a comparação mais importante, onde as criptomoedas se encaixam em relação aos outros ativos. Conforme você pode ver no quadro, nós temos aí alguns critérios das criptomoedas e nós temos as rendas fixas versus as ações. A conclusão mais honesta: criptomoedas são um ativo de risco elevado e alta volatilidade, mas historicamente pequenas alocações de 2 a 5% do patrimônio em Bitcoin melhoraram o retorno ajustando ao risco de carteiras tradicionais nos últimos 10 anos. Isso não é uma recomendação, é o que os dados históricos mostram. A decisão de ter ou não o cripto na sua carteira vai depender da base do seu perfil, horizonte e tolerância de volatilidade. Então pense bem antes de adquirir esse tipo de ativo. Tributação de criptomoedas no Brasil em 2026. Um ponto que poucos investidores de cripto levam a sério é a tributação. A Receita Federal regulamentou o tratamento fiscal de criptomoedas e cruza os dados com as trocas da mesma. Em 2026, as regras são as seguintes. Conforme você pode ver nessa tabela, né, nós temos aí a situação e a regra, né, da Receita Federal para cada situação. O ponto mais importante: vendas até 35 mil por mês são isentas. Para a maioria dos investidores, pessoas físicas começando, esse limite não vai ser atingido tão cedo, mas a obrigação de declarar no imposto de renda anual existe para qualquer saldo acima de 5 mil. Não declarar é um risco desnecessário. A Receita ela cruza os dados das trocas com o seu CPF. Agora nós vamos falar sobre os 7 erros que destroem investidores de criptomoedas. Como você pode ver novamente aí nesse gráfico, existe o erro clássico e por que ele é tão perigoso. O erro mais comum de todos e o mais destruidor é colocar mais do que pode perder. Pessoas que tomaram empréstimo para comprar Bitcoin no topo e venderam no fundo destruíram anos de construção financeira em poucos meses. Cripto pode ser parte de uma carteira inteligente, não pode ser o centro 100% dela. Agora, como de costume, aqui no canal a gente vai trazer um caso real. 2 perfis, uma lição. Deixa eu te contar sobre 2 perfis que representam o que acontece no mercado de cripto. Conforme você pode ver, Gabriel é um investidor impulsivo, já a Patrícia uma investidora consciente. A diferença entre Gabriel e a Patrícia não foi quem tinha mais razão sobre cripto, foi o tamanho da alocação e o nível de preparo emocional para a volatilidade. Cripto pode fazer parte de uma carteira consciente, não pode ser toda a carteira dos seus investimentos. Como ter exposição responsável a cripto? Se você, com tudo que viu hoje, decidir ter alguma exposição a cripto, aqui estão 5 princípios básicos que você precisa ter antes de iniciar. Princípio 1. Nunca mais do que 5% do seu patrimônio total. Essa alocação que a maioria dos gestores profissionais usa como referência para ativos de alto risco. Com 5%. Se o ativo for a zero, você perde 5%, o que é recuperável. Com 50%, se o ativo for 70%, você perdeu 35% do seu patrimônio total, o que pode demorar anos para recuperar. Princípio de número 2. Comece pelo Bitcoin, não por altcoins ou memecoins. O Bitcoin tem 16 anos de histórico. É o mais líquido e o mais estudado. Se você não consegue explicar o que é um Ethereum ou uma Solana, em uma frase clara, não invista neles ainda. Conhecimento antes de se expor. Princípio de número 3. Use trocas regulamentadas no Brasil. Mercado de Bitcoin, Coinbase, Binance, com regulamentação da CVM. Bybit, Kraken são opções com histórico. Evite trocas desconhecidas ou com promessas de rendimento garantido. São sinais de fraude. Princípio de número 4. Estratégia de aporte periódico. Não tente acertar o time. Assim como nas ações, comprar uma quantidade fixa por mês independe do preço. Elimina o risco de comprar no topo. Essa estratégia se chama DCA, média de custo em dólar, e funciona bem em ativos voláteis. Princípio de número 5. Declare na Receita Federal e guarde os seus registros. Todo aporte, toda venda, toda transferência, guarde as datas, o valor e o preço de aquisição. No imposto de renda anual, declare o saldo.
Quando vender, apure o ganho e pague o DARF, se ultrapassar de 35 mil por mês. Regularidade fiscal não é opcional, é uma proteção para você. Então, o que a gente aprendeu hoje? Criptomoedas são ativos reais, com o mercado maduro regulamentado no Brasil, mas de risco altamente elevado. O Bitcoin está em 66 mil dólares em agosto de 2026, após a queda de 47% do topo histórico de 126 mil dólares. O investidor brasileiro comprou 5 vezes mais do que vendeu, sinal de uma base mais madura. Os 7 erros fatais: investir o que não pode perder, alocar demais, comprar na euforia, vender no pânico, perder a chave, seguir influência e não declarar. Os 5 primeiros princípios: máximo 5% do patrimônio, comece pelo Bitcoin. Use trocas regulamentadas, aporte periódico e declare para a receita. Cripto pode ter espaço para uma carteira consciente, mas nunca como o centro dela. E para entender o Bitcoin de verdade, não apenas um hype, mas um fundamento, minha indicação é o Bitcoin Standard, de Seth Emmons, o livro mais sério já escrito sobre bitcoins. Emmons explica a história do dinheiro, por que o ouro dominou por séculos e como o Bitcoin se propõe a ser o equivalente digital do ouro no século XXI. Sem hype, sem promessa de ficar rico. Uma análise de economia profunda que vai mudar a forma como você pensa sobre o dinheiro. No próximo episódio, a gente vai falar sobre algo que todo mundo usa, mas poucos entendem financeiramente: o consórcio. Quanto vale a pena, quando não vale e a matemática que ninguém te conta. Não perde. Deixa o like, se inscreve no canal e me conta aqui nos comentários se você já investiu em criptomoedas. Como foi a sua experiência? E até o próximo vídeo aqui no canal, na ponta do lápis.